você até sabe polinômios e sabe volume, mas quando o professor junta os dois conceitos, você se perde todo. Então, fica nesse vídeo, pessoal, porque nesse vídeo eu vou resolver um exercício que mistura o conceito de polinômios com o conceito de volumes. E nesse vídeo nós vamos explorar tanto soma, como subtração e multiplicação de polinômios. Se você já viu meus outros vídeos que eu falo de soma e subtração e você veio inclusive nesse por conta deles, esse exercício tem algo a mais que é a multiplicação. Se você ainda não viu, corre lá que nesses vídeos eu explico tanto a teoria de soma como subtração de polinômios e trago alguns exemplos para vocês. Vamos ao exemplo então, pessoal. Olha só que bonito esse exercício. Aqui ele diz o seguinte, ó, as dimensões de um paralelepípedo retângulo são. Então, nós temos três dimensões, porque é um objeto tridimensional. Nós temos tanto largura, como comprimento, como altura. E aqui está escrito que nós temos 3x, y e x mais y unidade de comprimento. Aqui não deixa claro se 3x é a altura, a largura ou comprimento, tá? Quando ele diz unidade de comprimento, ele quer dizer o seguinte: pode ser metros, pode ser centímetros, pode ser milímetros, pode ser quilômetros, o que é pouco provável, né? Uma caixa de quilômetros de distância, mas poderia ser. São medidas de unidade de comprimento. E aí vem a pergunta: qual o volume desse paralelepípedo reto retângulo? Então, nesse exercício, pessoal, nós temos um problema que na verdade é de geometria. E se você observar um problema de geometria, é um problema de geometria espacial, porque nós temos um paralelepípedo, como esse daqui, não sei se é desse formato, ou se é um formato um pouquinho diferente, eu vou deixar o desenho assim, aproximadamente. E o exercício, ele afirma o seguinte, ó, nós temos, como ele não fala o que é altura, o que é largura, eu vou definir aqui ao meu bel prazer. Eu vou definir que a altura seja y, tá? Porque no meu desenho aqui eu deixei a altura menorzinha e o y está sozinho, vou deixar o y aqui. X mais y é maior que y, isso dá para definir. Agora, eu não sei se x mais y é maior que 3x. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que aqui o comprimento, ou se você preferir a profundidade, é de 3x, e a largura, ou comprimento, depende do jeito que você observe esse paralelepípedo, é igual a x mais y. Uma coisa importante a ser dita é que ele falou que é um paralelepípedo retângulo, né? Na verdade, reto retângulo seria o termo mais completo. O que é um paralelepípedo reto retângulo? É um paralelepípedo formado por retângulos, né? E não somente por retângulos, né? Quando a gente diz reto, porque nós temos um ângulo de 90 graus entre uma face e a outra. Nós temos paralelepípedos que podem não ser retângulos, paralelepípedos não podem, não precisam ser reto-retângulos, que são paralelepípedos, imagina uma caixa, quando você amassa ela, ela fica em forma um pouquinho de um paralelogramo, algo mais ou menos assim, ó. Eu poderia ter uma caixa formada por dois paralelogramos, né? E imagina que esses paralelogramos aqui, ó, se eu unir os vértices dele, aqui não vai ficar um desenho sólido, né, maciço, mas tudo bem, é só para exemplificar. Imagina algo mais ou menos assim. Você tem uma caixa, mas ela é formada por paralelogramos. Então, isso também é um paralelepípedo, só que ele não é um paralelepípedo retângulo. Então, nesse exemplo, nós estamos considerando o caso mais usual de uma caixa, que é uma caixa, tipo uma caixa de sapato, ou um livro, se você preferir, né? Se você observar o seu livro, deixa eu ver aqui, vou aumentar um pouquinho a tela para que vocês possam ver. Se você observar seu livro aqui, ó, seja ele qual for, opa, perdão, estou fora do vídeo. Seja ele qual for, ele tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo, porque tem a face, outra dimensão outra dimensão, e todas essas dimensões são formadas por retângulos, beleza? Pessoal, beleza, isso daí é só para contextualizar o exercício, mas o que é importante aqui é como calculo a fórmula do volume. Então, se eu observar aqui, ó, vamos lembrar a fórmula do volume. O volume de um paralelepípedo qualquer, nessas circunstâncias, é igual à área da base vezes a altura, ou melhor dizendo, a área da base é o retângulo, e o retângulo é formado pela multiplicação de um lado pelo outro. Então, se você for fazer
direto usando a fórmula, qual que é o volume de um paralelepípedo? Nada mais é que você pegar eu vou chamar de ABC, A vezes B vezes C, mas ABC é um pouco ruim, porque eu não sei o que é A, o que é B, o que é C. Então, se você quiser lembrar de uma forma mais fácil, é só pensar o seguinte: você vai pegar o comprimento, ou se você preferir profundidade, o termo é indiferente, você vai multiplicar pela largura e depois você vai multiplicar pela altura. Eu não estou escrevendo por extenso para caber aqui. Então, você vai pegar a dimensão do vértice da largura, multiplicar pela dimensão do vértice do comprimento ou da profundidade e também com o da altura. Se você fizer essas três multiplicações, pessoal, colocar aqui no vídeo, se você fizer essas três multiplicações, multiplicar a largura com o comprimento ou a profundidade e a altura, você estará calculando o tanto que cabe dentro dessa caixinha. Então, dentro dessa caixinha aqui, cabe um volume, né? Se a gente considerar que está tudo em metros, a gente pode pensar que é metros cúbicos, porque são três dimensões. Se eu pensar que está em centímetros, centímetros cúbicos e assim sucessivamente. Vamos considerar que está em metros, ele não fala, só diz unidade de comprimento. Então, se eu multiplicar os três valores, a altura, o comprimento e a largura, eu obtenho o volume. Então, o exercício é só isso, é só pegar as três dimensões e multiplicar. Só que na hora de multiplicar, um erro comum, eu já comentei esse erro no exercício anterior, mas um erro comum é fazer o seguinte, ó, y, que é a altura, eu vou fazer na seguinte ordem: a altura vezes comprimento vezes largura, tá? A ordem não importa, porque como é multiplicação, lembra que multiplicação não importa a ordem, dá o mesmo resultado. Então, y vezes 3x vezes x mais y. Já vou adiantar, tem um erro nessa conta. E quem já viu meu último vídeo talvez já percebeu o erro, mas quem talvez não viu ou não prestou atenção aí, pausa um pouquinho, pensa um pouquinho e depois me responda aqui nos comentários se quiser, ou responda para você mesmo onde está o erro. Tá? Vamos lá. O erro está, pessoal, nessa multiplicação esquecer dos parênteses, porque você está multiplicando toda a altura com todo o comprimento com toda a largura. Como a largura não é um valor numérico, é um valor algébrico, né, uma soma de dois valores, duas letras, você precisa fazer a distributiva aqui para resolver o exercício. Então, se você esquece do parênteses, você erra o exercício por besteira, simplesmente por esquecer dos parênteses. Eu gosto de falar para os meus alunos que parênteses é que nem dinheiro. Se você tem e não precisa, não dá problema nenhum. Se você coloca lá o parênteses numa conta, numa soma, por exemplo, e você não precisou usar, você colocou e só escreveu, gastou tinta a mais a sua caneta, então ok, não vai fazer diferença. Raros são os casos que você coloca e dá problema. Geralmente, quando você coloca o parênteses numa conta que não precisava mais colocar, você só escreve ele à toa. Agora, o contrário é problemático, né? Assim como o dinheiro. Se você tem e não precisa, tá tudo ok, mas se você precisa e não tem, aí a coisa complica. Aqui também, se você precisa colocar e não coloca, você pode errar o exercício simplesmente por ter esquecido do parênteses. Então, fazendo a continha aqui, pessoal, nós vamos ter que primeiro multiplicar y com 3x, e aqui, como são só letras, eu posso deixar elas assim, ó, 3xy. O que você fez aqui, Wesley? Eu peguei e multipliquei o valor 3 com o valor de x com o valor de y, tá? E quando a multiplicação, você pode deixar o sinal de multiplicação ali no meio, sem nenhum problema. Usual na matemática deixar sempre o coeficiente ou os números mais à frente, de uma forma que fica mais bonito. Fica feio deixar y vezes 3. Ou aluno que às vezes escrevem assim, eu vou colocar aqui em cima, ó. Ah, a resposta deu 3x, o aluno coloca assim, x3. Isso não é usual, apesar que dá para entender que é x vezes 3, é uma forma feia de escrita matemática, tá? Então, matematicamente, nós colocamos os números primeiro, se der para multiplicar, multiplica, e depois as letras. Só que também fica, não vou dizer que é errado, porque não é, mas é feio deixar o sinal de multiplicação entre uma letra e um número, porque subtende-se que entre uma letra e um número, se não tem nenhum sinal, é multiplicação. Outra coisa que muito aluno confunde, né?
Se eu quero fazer uma multiplicação dessa maneira, pessoal, ó, 3 vezes 2, né? A gente usava assim lá no ensino fundamental. Aí vocês cresceram, vocês foram aprendendo mais, começou a mexer com equações, e para não confundir com o x da equação, vocês fazem assim, ó, 3 vezes 2. Você utiliza um pontinho, né? Se você esconde o pontinho, o que vai aparecer? Não vai aparecer que você está fazendo 3 vezes 2, vai aparecer que você está fazendo o número 32. Então, o pontinho, a demonstração do sinal de multiplicação é essencial em uma multiplicação numérica, porque você precisa evidenciar para a pessoa que você está fazendo uma conta de 3 vezes o número 2. E a pessoa vai lá e diz que isso é 6, é tudo ok. Agora, quando você tem uma situação dessa maneira, assim, ao invés do 2, se tivesse assim, ó, 3 vezes x. Se você omitir o sinal de multiplicação, como não tem nenhum sinal entre o 3 e o x, subtende-se que é uma multiplicação também. Então, é usual a gente omitir a multiplicação entre uma letra e um número, porque não precisa, dá para entender. O problema é se for uma soma, aí não, aí tem que colocar. Se você esquecer a soma ali no meio, se transforma o que era uma soma, se transforma numa multiplicação. Agora, se for uma multiplicação, você não precisa colocar o ponto, você pode deixar o x sozinho. Então, aqui nessa multiplicação, pessoal, eu posso fazer isso, 3x vezes 3y, inclusive eu posso aqui, como tem parênteses, posso omitir também, vezes x mais y. E agora eu preciso distribuir. E a distributiva funciona assim, ó. Eu vou multiplicar 3xy, todo mundo, vezes o x, e depois eu farei o mesmo com o y. Então, 3xy vezes o y, tá? Lembrando que eu estou digitando tudo bonitinho, porque eu vou deixar esse material aqui na descrição para vocês baixarem depois em PDF para auxiliá-los aí nos estudos, tá bom? Então, vamos finalizar esse exercício. Falta pouco, mas como o espaço aqui não me permite, eu vou jogar fora agora o desenho e vou finalizar essa continha. Vou colocar essa continha toda aqui, na verdade, no lado esquerdo e finalizá-lo aqui no lado direito. Então, se eu pegar essa continha aqui, pessoal, e distribuir 3xy vezes x, você poderia até fazer isso, ó, 3xyx mais depois 3xy vezes y. Então vai ficar 3xy, y. Só que é estranho. Na teoria não está errado, está multiplicando o 3xy com o x. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou transformar isso em negrito. E aqui eu vou colocar em negrito, para a gente só evidenciar e não confundir, tá? Então, você pegou 3xy e multiplicou por x, depois você pegou 3xy e multiplicou por y. Só que quando nós temos uma multiplicação de mesma letra, letra com a mesma letra, ou um número com o mesmo número, vamos lembrar um pouquinho de potenciação rapidinho, tá? Um outro adendo aqui, só para a gente finalizar o exercício. Olha só. Pessoal, então olha só, seguinte, se você, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Por que muita gente tem essa dificuldade, né? Se você está multiplicando 3 vezes 3, nós sabemos que isso dá 9. Mas uma outra forma de escrever isso, de aglutinar esse 3, escrever o 3 em forma de uma potência, seria dizer que isso é igual a 3 ao quadrado. O que significa o quadrado, tá? Terá vídeo no canal só sobre exponenciação. Mas elevar ao quadrado é o mesmo que dizer que está pegando o número de baixo e multiplicando por ele mesmo uma quantidade de duas vezes. Se eu estiver multiplicando 3 vezes, então eu estou multiplicando o número 3 por ele mesmo, só que 3 vezes. Se eu estiver multiplicando de novo, ó, por 4 vezes, então eu estou falando 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, o número da base, que é 3, está sendo multiplicada por ele mesmo 4 vezes. Tá? Isso é exponenciação. Quando você tem, no lugar de números, letras, não muda nada. Se eu tiver x vezes x vezes x vezes x, isso é equivalente a dizer que é x elevado à quarta. Se eu tiver só x vezes x, quer dizer que você está pegando o x e multiplicando por ele mesmo, só que numa quantidade de duas vezes. Então, x ao quadrado, tá? E assim sucessivamente.
Por que esse adendo? Porque aqui vai acontecer isso, pessoal. Ó, x vezes x dá para juntar em x elevado ao quadrado e y vezes y dá para juntar em y elevado ao quadrado. Então, para finalizar o exercício, basta você escrever um quadrado aqui na frente do x e, no lugar do y, um quadrado também, porque aí você está com 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado, tá bom? E aí finaliza o exercício. Esse é o volume na forma mais extensa, beleza? Se você teve alguma dúvida, algum exercício, algum passo e gostaria de relembrar, Wes, eu não entendi isso, ou você comentou que estava no outro vídeo e eu não vi o outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição ou aqui em algum lugar na tela os outros vídeos que falam sobre polinômios para que vocês possam acessar e treinar um pouquinho mais. Bom estudo, galera!